Ei, a Fran do Brelove Brechó me enviou essas peças com pequenas avarias para eu transformar elas em novas peças e mostrar o passo a passo aqui para vocês. Espero que gostem. A primeira transformação foi feita nessa saia branca. Ela tinha uma mancha na parte aí das costas que não saía por nada, gente. Então eu desmanchei ela e para reaproveitar o tecido, eu usei a parte avesso do tecido, já que a parte avesso era igual à parte direita, porém mais clara. A parte da frente também, a parte direita, estava toda manchada. Dobrei a parte maior, que é a parte das costas, ao meio, fixei com alfinete, peguei uma regatinha para usar como medida, dobrei ao meio também, posicionei ali na lateral e passei as medidas da regatinha da parte de trás para a peça, deixando a parte da cava um pouco maior. Cortei a barra ali, passei as medidas da peça que eu já havia cortado para o outro lado da saia, porém deixando a parte ali da frente maior, e comecei a medir com uma régua uma linha na diagonal a partir da alça, descendo até o comprimento da régua. Na parte de baixo, eu fiz ali uma linha também na diagonal. Já que é uma customização, nós não vamos fazer molde para fazer essa peça. Então, pode ter algumas diferenças e lá na frente nós vamos consertar essas diferenças, tá bom? E aí eu cortei nos lugares marcados. Feito isso, eu fiz uma marcação em linha reta ali, abaixo da cava da manga. Mas antes, eu passei a medida da peça para o forro da saia. Essa saia era uma saia forrada, então para essa customização ficar bem feita, tem que ser uma peça que tenha forro, ou você usar qualquer outro forro aí. Feito isso, eu fiz uma marcação ali, abaixo da linha na parte do meio, fazendo uma pence. Depois fiz uma marcação arredondada ali, até na cava da manga, cortei nos lugares marcados, retirando aquela parte de baixo da pence e cortando reto na parte superior, desse jeito. Feito isso, agora eu vou unir a parte aí, a outra, começando a costura da parte superior até a parte de baixo. Costurei, uni as laterais, uni os ombros também. O próximo passo agora é consertar ali a parte de baixo, retirando aquele excesso, mas mantendo o corte. Aí eu dobrei a peça ao meio, depois cortei do outro lado, passando as medidas. Na parte das costas, eu fiz uma pence ali no meio da parte de trás. Peguei o forro da peça que eu cortei com as mesmas medidas e aí costurei em toda a peça, fazendo uma costura bem acabada. Costurei botões, fiz casa, pespontei a peça e olha aí, se transformou nesse lindo colete que é super tendência no momento. E aí, gostaram dessa transformação? E a próxima transformação é nesse vestido, que o defeito dele era o acabamento. Que acabamento mal feito! Porém, o tecido dele estava bom. Peguei uns shorts jeans para usar como medida, coloquei uma parte de dentro da outra assim na perna para usar e fazer a medida perfeita. Posicionei ali a parte da frente para baixo e passei as medidas da parte da frente, deixando margem de costura e deixando também o comprimento ali da barra maior. A parte do cos ali, eu passei a medida total do cos também. Eu não tirei o cos, eu queria um cos mais alto, por isso eu passei a medida total. Feito isso, eu cortei nos lugares marcados. Repeti o mesmo processo com a parte das costas do short e cortei também. Peguei um retalho ali, dobrei ao meio, posicionei ali na parte onde vou costurar o zíper, vi a medida e cortei. Feito isso, com o restante que sobrou, eu cortei tiras bem largas, gente. O máximo que eu consegui. Cortei 2 tiras para usar. Feito isso, overloquei, porque esse tecido ele descosturava bastante. Costurei ali as fitas na parte das costas, uma de cada lado. Uni a frente ali com costura. Feito isso, agora eu deixei o espaço ali da parte de cima para costurar o zíper. Vou posicionar o zíper ali na parte de dentro e vou costurar, fazendo o acabamento o mais bem feito que eu conseguir. Não é porque é uma customização, gente, que a gente vai fazer um acabamento mal feito. Para ficar bonito, tem que ser bem feito. Feito isso, costurei a parte das costas ali, unindo uma com a outra. Depois, costurei o fundo, fechei as laterais também, costurando, unindo uma a outra. Como é uma customização, eu fui vestindo o short e vendo se precisava reduzir, já que eu cortei a largura total ali da fita. Aí o que precisou reduzir, eu reduzi
as laterais, pespontei, passei overlock ali. Parte superior, que eu havia passado a medida total até do cos, eu dobrei aquele excesso pra dentro e fui dobrando assim pra fazer o cos, gente. Mas tem que ficar bem costuradinho, bem dobradinho, pra não ficar repuxando, senão não vai dar certo esse tipo de cos. E aí dobrei e costurei. Cortei vários retalhos com a mesma largura, porém com comprimento diferente, aproveitando os retalhos e fui costurando, unindo um ao outro. Vou utilizar esses retalhos para fazer alças, costurei as alças ali e também para aumentar o comprimento da peça. Dobrei, feito isso, costurei na largura da perna ali total de cada lado. Depois overloquei, pespontei, fiz os acabamentos e ficou muito bem feito e se transformou nessa linda peça. O defeito dessa peça é que ela estava manchada ali na parte superior, então eu vou reformar para aproveitar o máximo que eu conseguir. Desmanchei a peça, dobrei a parte das costas ao meio, peguei uma saia para usar como medida, dobrei ali da parte das costas, passei as medidas para a peça, porém deixando um pouco mais largo para deixar margem de costura e também, se eu precisar apertar, eu vou moldando aos poucos a customização no meu corpo. Se você fizer, faça sempre também essas customizações com peças maiores que a sua numeração. Assim você terá espaço de tecido para trabalhar. Cortei a parte das costas, também cortei ali a parte da frente. Com a parte da frente, como ela tinha botão, eu uni ali com costura e cortei o excesso, abri uma das laterais ali, costurei as laterais da saia, pespontei a outra lateral ali e a lateral que havia aberto, agora eu vou precisar fechar ela. E para isso, eu cortei restante da peça que não estava manchado. Eu cortei um retângulo bem grande. Depois de cortar esse retângulo, eu dividi ele ali ao meio, formando assim duas partes. Dobrei ao meio e vou agora costurar um retângulo de cada lado. Após costurar, eu vou ali fazer uma leve volta na parte de baixo dos dois lados e retirar o excesso da barra também. Cortando. Peguei uma malha, 1 metro de malha, gente. Dobrei ao meio e cortei ali, dando uma leve volta na parte de baixo, franzi na parte de cima. Feito isso, eu fiz os acabamentos ali também na parte onde eu havia cortado, uni a parte franzida à parte de baixo da peça, parte aberta da saia, fiz casas, costurei botões. Feito isso, com uma das partes de dentro que havia sobrado, eu vou cortar um cos. Costurei o cos, fazendo ali nas laterais pences para ficar ajustado na cintura. E olha o quanto elegante ficou essa saia, reaproveitando as partes que dava para usar da peça. Gostou? A próxima transformação, gente, essa peça estava com pequenos desfiados em algumas das partes. Então, eu vou aproveitar apenas as partes que não estavam desfiadas. Dobrei ali a parte das costas ao meio e cortei, dividindo, formando assim 4 partes. Vou unir de 2 a 2 com costura ali no meio. Após unir com costura, vou dobrar uma das partes. Deixei ali na parte de dentro uns 4 dedos dobrados para dentro ali, que era a parte da barra, então eu aproveitei para fazer o acabamento também. Medi ali um comprimento abaixo do meu busto, fiz uma marcação, passei a marcação com isso para o outro lado e fiz pence. Vou costurar agora dos dois lados, fazendo pences. Na parte das costas eu costurei um zíper, unindo um lado com o outro, e também fiz pences ali acompanhando a parte de cima da saia das costas, antiga parte de cima. Com a parte que não estava estragada, eu cortei uma grande tira, retirei as laterais e formei um retângulo, uni com costura e fui fazendo pregas na peça. Eu medi mais ou menos a largura de uma régua, fui fazendo pregas até dar o comprimento necessário que eu queria. Dobrava, fixei com alfinete ali, após dobrar, fiz o acabamento também ali na barra, nas laterais. Feito isso, eu fui formando uma longa fita com pregas. Ah, só para te lembrar de deixar o like aqui, tá, gente? Compartilha esse vídeo com as amigas se você gosta desse tipo de vídeo, para mais gente saber que podemos customizar. Costurei ali na parte da frente das pregas ali,
para fixar elas, depois uni um lado com o outro da peça, formando assim a largura da minha cintura. Fiz os acabamentos e costurei a parte onde eu havia feito pregas na parte superior da peça. E aí, gostou da transformação? Me siga lá no Insta, Verônica Leão 1, te espero lá, hein? Deixa comentário também para eu saber.